Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. Em pé, Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 2. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Isaías 45, versículo de número 2, assim: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Podeis assentar? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque nos proporciona um momento desse para estarmos aqui em oração. Essa campanha, qual os irmãos sabem aí verdadeiramente, que é baseada em Isaías 45, versículo de número 2, é verdade? Onde esse versículo vai dizer sobre: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrantarei os portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Podemos ver aqui maravilhosamente como a palavra do Senhor é fiel. Como o Senhor trata conosco, sabendo como o Senhor olha para a igreja e traz reafirmando que Ele está adiante das nossas vidas. Então, nesse versículo, nós entendemos aqui aonde Deus estava confirmando no ministério aqui do próprio rei, Ciro, que Deus era com ele. E hoje Deus confirma também, através dessa campanha, que Ele está na minha vida e está sobre a tua vida. Para encorajar a mim, encorajar você, pelos dias difíceis, turbulentos, tribulosos, que muitas vezes se apresenta diante das nossas vidas. Não é momento fácil. A caminhada cristã, ela tem dificuldade, ela tem obstáculo, ela tem momento que muitas vezes, irmão, precisamos parar e fazer como Josafá. Vede o livramento que o Senhor vos Deus dará para cada um de vós. Porque nessa peleja não tereis que pelejar, mas tomai posição e vede o livramento de Deus. Remete para a minha vida, para a sua vida, o cuidado de Deus para nós. Remete para nós como o Senhor, Ele tem um cuidado especial nas nossas vidas. E hoje é para mexer com a minha vida, para a sua vida, para dizer que o Senhor, o que fez a promessa, Ele é um Deus fiel. É um Deus que não perdeu nenhuma batalha. Na sua vida também não será diferente. Deus reafirma a palavra dele para você nesta noite. Que se o seu caminho que você está trilhando, está apresentando diante de ti momentos dos quais está um caminho que aos seus olhos está difícil, está tortuoso, esse tortuoso, ele pode ser inserido numa interpretação tortuoso, difícil, momento complicado, momento que você está muitas vezes sucumbindo na sua trajetória como cristão, que você muitas vezes pode entender que é um caminho que precisa ser endireitado, precisa você colocar nos trilhos. Irmão, quando nós entendemos que um trem está no trilho, é que ele vai seguir linha reta, que ele tem um caminho para ir, que ele não pode sair do trilho, porque pode ocasionar um acidente catastrófico, pode ocasionar realmente não algo benéfico para aquele que está naquele trem. Entendemos que aquele trem, ele precisa trilhar naquele trilho para um caminho perfeito. Remetendo para a minha vida de cristão e a sua vida, eu preciso te dizer que nós estamos no caminho do Senhor. E a minha parte, a sua parte, é como, olhando aqui, para Hebreus, capítulo número 12, versículo 2, olhando para o autor e consumador da sua fé, que você deve prosseguir. Você não pode olhar para o que está à sua direita e na sua esquerda, mas olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que me fortalece, é Ele que te fortalece. Talvez o nosso caminho, muitas vezes, a carga está pesada. Está sucumbindo. Eu não estou dando conta. Eu estou chorando às madrugadas no meu lar.
as aflições está tamanha. Eu não sei como eu vou sair dessa dívida. Eu não sei como eu vou sair dessa enfermidade. Ei, Deus está dizendo, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. O que está sendo bronze na sua vida? Que você está olhando para o céu, Senhor, parece que está tudo de bronze. A minha oração parece que não está subindo. O que está acontecendo? Que não está vendo uma resposta. Irmão, a nossa fé muitas vezes quer fraquejar. Mas eu quero te dizer nessa noite, cristão, vamos despertar. Desperta, porque Cristo está te dizendo que Ele está indo adiante de ti. E se os caminhos for ferrolho, for difícil, Ele vai tornar nada e você vai passar e vai glorificar a Deus nessa peleja. É campanha de libertação. E o que é a libertação que você precisa nessa noite? O que você precisa que Cristo te liberta? É da sua pequena fé? É da sua falta de crer? Tem gente que está com as crendices abaladas. Mas Deus está te dizendo nesta noite que Ele está contigo. E Ele vai adiante da tua vida. Então vamos parar e vamos ver o livramento de Deus. As portas serão abertas. Deus vai prover na sua vida. E não importa como está as dificuldades. Ele é Deus de cura. Ele é o Deus de libertação. Ele é o Deus de transformação. E muitas vezes, mesmo como cristão, nós precisamos muitas vezes ser sacudido e entendido como Deus cuida de nós, irmãos. E nessa noite, esse versículo aqui, ele é muito direto. Ele não tem curva. Se realmente está tendo ferrolho, está tendo dificuldades, Deus está te dizendo que nessa noite Ele vai quebrar, Ele vai tirar. Aleluia. E diz a palavra no versículo a seguir, no versículo mesmo ainda, 2, diz assim, que Ele vai despedaçar o que está sendo ferrolho. Irmão, quando eu falo ferrolho, é que está trancando. O ferrolho, muitas vezes, ele tranca portas. O ferrolho, muitas vezes, ele algema em você dizer, sou liberto dessas dificuldades. Sou liberto, né, dessa falta de fé. Os ferrolhos hoje vai cair por terra. Deus vai quebrar os ferrolhos que está trancando as portas na sua vida. Eu preciso ver se tem cristão que crê nessa palavra para dizer um amém. Amém. Eu preciso ver que tem cristão nessa noite que crê na palavra da vitória nesse lugar. Eu quero saber aonde aqueles que são vencedores em Cristo que podem levantar sua mão concordando com a palavra nessa noite. Porque é uma palavra espiritual para a sua vida. É uma palavra que eu quero crer que eu estou diante de um Deus como esteve o povo de Israel. Porque é tão preciosa a palavra do Senhor. Ismael, coloca para mim. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 15. E os irmãos acompanham comigo, porque diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entre atrás deles, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre os acampamentos dos egípcios e acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que esse esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, esse era aqueles que não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar a terra seca. As águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e entraram atrás deles,
até o meio do mar, com todo o cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou. Empurrou-lhe as rodas dos carros, emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-o andar em dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios foram de encontro a eles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. É uma prova de que Deus era com o povo de Israel. Moisés tinha o diferencial na sua mão. Moisés tinha o diferencial, o cajado. Você tem um diferencial na sua mão, a palavra. Você tem um diferencial na sua mão, a palavra. A palavra de orar e determinar a vitória na sua casa. A palavra de orar e determinar a cura no seu lar. Você tem a palavra já de ousadia e crer nesse Deus que pode todas as coisas. E mesmo se o mar está sobre a sua frente, ele vai se dividir, você vai passar seco nesse mar de luta, de tribulação, e aqueles que estão te perseguindo vão eles mesmos se afogar no mar que está se levantando contra ti, e você vai passar seco, porque o Senhor peleja por ti. Não é a palavra do Ailton, não é a palavra do Ailton, irmãos. É a palavra de Deus na tua vida. Eu sou testemunho da palavra de Deus, porque Deus agiu na minha vida. Deus deu vitória na minha vida. E é tão interessante, pastor Esther, quando eu vejo assim, irmão, quando você fala com Deus as coisas, você tem que prestar atenção. Senhor, eu quero trabalhar no Planaltino de Goiás, que eu não pego carro para ir para o plano nem nada. Tá eu fazendo essa oração. Aí depois está eu procurando emprego no plano piloto. E nem uma porta se abre no plano piloto. Vem abrir aonde? Eu quero trabalhar em Planaltino de Goiás. Deus abriu a porta em Planaltino de Goiás. Conforme a tua oração, Deus determina a vitória sobre ti, meu irmão. Até rimou, né? Conforme a tua oração, Deus determina a vitória sobre ti, meu irmão. Então, se você orar, Deus vai dar a bênção do jeito que você pedir. Então, você está pedindo, Deus vai te abençoar. E não importa com aqueles que estão se levantando contra ti, porque Deus é sobre a tua vida. Eu tinha que ter comentado aqui na igreja, uma pessoa se levantando contra mim no meu trabalho, do nada aqui, meu Deus, e orando. E eu apenas falei com a minha coordenadora, ela foi lá e tirou o ferrolho que estava me atrapalhando. Colocou para outro lugar, porque ali é o lugar que a bênção que Deus me deu naquele lugar. Então, o que estiver atrapalhando, Deus vai tirar, em nome de Jesus. O que está atrapalhando a sua vida, Deus vai tirar. Deus vai romper os ferrolhos e você vai dar glória a Deus. Porque Ele é contigo. Deus mostrou que era com o povo de Israel. E o povo de Israel venceram a peleja, irmão. E o povo de Israel não tinha cavalos, não tinha arma, não tinha nada, mas tinha um melhor: Deus sobre as nossas vidas. Você tem o melhor sobre a tua vida, porque muitas vezes, quando nós lemos aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10, coloca aí, irmão Ismael, para nós. Aleluia, glória a Deus. Quando nós abrimos aqui em, glória a Deus, Efésios, capítulo de número 6, versículo 10, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça no Senhor nesta noite, irmão. Fortaleça no Senhor. Tu está fraco? Está calejando? Você está fraco? Fortaleça no Senhor nesta noite. Fortaleça no Senhor nesta noite para vencer a batalha que está perante tua vida. E não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Nos demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Tem força de Deus aqui nesta noite, jorrando na sua vida. Deus nos dá essa campanha, aleluia, a qual Deus quer nos demonstrar
que o caminho que nós estamos seguindo se apresentar ferrolho, se apresentar tortuoso, Deus vai endireitar o seu caminho. Deus vai endireitar. Mas é um monte de luta. Deus vai tirar o monte. Deus vai romper o monte. Se tu tiver fé como um grão de mostarda, tu vai dizer, monte, ergue-te. Ele vai ter que se erguer. Ele vai ter que sair da frente e você vai passar em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode adorar o Senhor nessa noite? Canto e demanto rebassuri cobalaias. Porque Deus está nessa noite tratando contigo neste lugar. De maneira que eu quero que você entenda o mistério de Deus sobre a tua vida. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Aleluia. Ele não te esqueceu. Deus não esqueceu do povo de Israel. O povo de Israel venceu o faraó, venceu o exército de faraó. E eles cantaram o hino da vitória. E era uma grande. Nunca tinha acontecido um feito como este. Na tua vida, o que Deus também tem é inédito. É inédito o que Deus tem sobre a tua vida. Então, prepara para receber o melhor de Deus nessa terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é fiel. Porque Deus é maravilhoso sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Irmão, eu quero ler aqui em Isaías, capítulo de número 40. Eu quero ler a partir do versículo de número 6. Vamos ver, versículo 5, coloca assim. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz, clama, eu te disse. Quem hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai-se as flores. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eita glória! Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quanto a ti, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte e tu anunciador de boas novas, Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta, não temas, diz a cidade de Judá. Aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço. As que a amamenta, ele guiará mansamente. Quem mediu com a rocha das mãos as águas, os tomou a medida do céu e os palmos. Quem recolhe numa medida o pó da terra? Ou pesou o monte e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? Aleluia! Como é bom saber que Deus persevera para cumprir a sua palavra. Porque a boca do Senhor diz. A boca do Senhor diz. Porque os homens são como a erva. Seca-se e cai. Mas a palavra do nosso Deus permanece. Foi assim na minha vida. Cada dia o Senhor, com a palavra dele permanecendo, perseverando, cumprindo aquilo que ele prometeu sobre a minha vida. Então, você, anunciador de boas novas, Sião, entenda, aleluia, entenda que Deus está te dizendo nesta noite e que ele é o Deus de poder e que ele virá com o braço forte e vem com ele o galardão. Então, ele não esqueceu, o galardão está com ele, irmão. É com ele. Você receberá o galardão, ou seja, receberá a tua bênção, receberá o teu propósito que você tem diante dele. Glorificado seja o Senhor. Nós entendemos a palavra do Senhor também, aqui na palavra do Senhor em Provérbios, tem a palavra do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Quando abrimos em Provérbios e vemos na palavra do Senhor como ele é fiel e como ele resplandece o rosto dele sobre as nossas vidas. Tão somente eu e você precisamos entender isso. Em Provérbios capítulo 16, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho
preserva a sua vida. Então, essa deve ser a nossa atitude numa constância, todo o tempo, que deve ser a minha vida, deve ser a sua vida diante do Senhor. A entrada do reto é desviar-se do mal. O que é que eu preciso desviar? Do mal que muitas vezes renasce da minha vida continuamente, irmão. A nossa carne limita contra o espírito diariamente. É uma luta travada. E o que é que eu tenho que fazer? Desviar do mal, desviar da minha vontade. Perseverar a vontade de Deus na minha vida e na vossa vida. Essa deve ser, aleluia, a minha atitude diante do Senhor e a sua. Desviar-se do mal, manter o nosso caminho diante do Senhor numa constância, glorificado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nesta noite, ele trata dizendo que ele é que está diante de ti. Ele é o teu general, ele é o meu general. Ele está dizendo que ele vai aplanar os caminhos tortuosos. Se está torto, hoje o Senhor está endireitando. Se a tua fé está caída, o Senhor está colocando em pé na presença dele. Se está vivendo um momento que você pode entender que tem ferrolho que está trancando, o Senhor nessa noite vai tirar as cadeias quebradas, como as irmãs cantam aqui de louvor, né? Cadeias quebradas. Então hoje as cadeias estão quebradas em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que as cadeias estão rompidas e que a tua vitória recebe nesta noite em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Glória a Deus! Eu entendo na palavra do Senhor que o Senhor está indo adiante de ti, endireitando os seus caminhos tortuosos, está quebrando as portas de bronze. Aleluia! Glória a Deus! É um capítulo que faz parte de uma profecia de Deus. Então tem profecia de Deus da sua vida nesta noite. Como foi ali, né? Glória a Deus, no ungido assírio, né, que tomou a sua mão direita ali, Senhor, dizendo para ele, o Senhor está te dizendo nesta noite, a palavra hoje não é para Círio, não, é para Juninho, é para Érica, é para o Alain, é para a igreja do Senhor, a palavra profética nesta noite, aleluia. Glória a Deus, eu quero crer que nesta noite você está recebendo essa palavra, está tomando posse dessa palavra, e que quando sair daqui você já está dizendo, as cadeias já estão rompidas, o ferrolho já saiu, a minha vitória é em nome de Jesus, o meu general está indo adiante, eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor está me dizendo nesta noite, o Senhor está reafirmando nesta noite, eu quero crer assim nesta noite, eu quero crer nesta noite que eu estou dizendo à igreja que está crendo nessa palavra profética do Senhor neste lugar, aleluia, mesmo sendo pequeno, a sua fé está pequena, o Senhor vai aumentar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, as pessoas passam por um momento difícil mesmo. As muralhas se levantam mesmo. E as muralhas estão se levantando muitas vezes sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas elas vão fazer o quê? Como Josué, né? Deu a volta ali, as muralhas caiu. Hoje também está caindo as muralhas, em nome de Jesus. Porque você vai tocando a trombeta, porque você vai anunciando pelo Senhor, eu sou mais do que vencedor. E as muralhas estão sendo rompidas. Está sendo rompida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual é a muralha que está sobre a tua vida. Se é a muralha das dificuldades que está apontando sobre ti, eu não sei qual é. Mas eu sei aquele que vai dar vitória, eu sei quem é. Eu sei aquele que vai dar vitória, eu sei quem é. Que ele deu vitória na minha vida, ele está dando na sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como Deus é tão maravilhoso, né, irmãos? Isaías 52 significa que Deus promete preparar o caminho, remover os obstáculos, derrubar as barreiras, forte para cumprir o seu propósito. Então, Deus está prometendo essa noite assim mesmo. É para abalar, é para Satanás ouvir que Deus está dizendo que todos os obstáculos que estava, vamos colocar no verbo passado, porque eu quero crer que eu estou profetizando em nome de Jesus sobre a tua vida. Que todos aqueles obstáculos que estavam postos sobre ti já caiu por terra. Deus rompeu, Deus retirou, aleluia, e Deus está te fazendo passar sobre essas muralhas, e do outro lado está chegando a tua vitória, aleluia. Glorificado seja o Senhor.
É uma palavra para mexer com a minha fé. É para mexer com a tua fé. Porque muitas vezes nós estamos acomodados. Não, é desse jeito mesmo. Vai ser assim mesmo. Vai ser assim não. Deus está dizendo que não é assim não. Porque Ele está tirando o que está se opondo contra ti. Para te dar a vitória, Ele vai romper mesmo esses grilhões. Irmão, o próprio João Batista, quando ele estava ali pregando a palavra, ele não ficava ali amansando o povo, não. Ele mandava preparar o caminho. Prepara o caminho. Então eu quero te dizer, prepara o teu caminho da vitória. Prepara porque o Senhor vai te dar vitória nesse caminho em nome de Jesus. Como João preparou o caminho para a volta do Senhor, eu quero te dizer, prepara o teu caminho para voltar àquele mesmo propósito que tu tinha de orar, aquele mesmo propósito de pregar, aquele mesmo propósito de buscar ao Senhor, de manter a presença do Senhor, de manter evangelizando, de manter fazendo a vontade do Senhor, porque aquele que era obstáculo já rompeu no nome de Jesus. Era ferrolho, mas caiu por terra. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor não esquece dos seus, né, irmão? O Senhor não esquece do seu. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor sempre lembra dos seus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero estar encerrando. Glória a Deus. Porque verdadeiramente hoje é um culto, né, de oração e é uma palavra para apenas nós orarmos. Daqui a pouco eu quero fazer uma oração para a igreja, né? Mas eu quero te dizer, irmãos, o Senhor não esquece dos seus, né? O Senhor sempre lembra dos seus. Glória a Deus. E lembrando dos seus, nessa noite, eu quero encerrar aqui nesse versículo, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque nessa noite eu entendo que o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, Ele falando ao meu e ao seu coração, glória a Deus, que Ele aqui, endireitando, né, os seus caminhos, despedaçando os ferrolhos, Ele também tem para mim e para você. Que eu e você temos que ver aqui Mateus capítulo de número 21, versículo 21. Coloque aí para mim, por favor, Ismael. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserte, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Então Jesus, quando estava tratando ali, ele estava trazendo uma palavra da qual ele estava inserindo ao seu povo essa autoridade. Ele estava dando essa palavra de ordem àqueles que estavam ali ouvindo naquele momento. Porque o povo estava maravilhando por causa daquela figueira. Mas Jesus disse assim, não só essa figueira, mas até este monte que tu acha tão impossível, se tu tiver fé, você vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e vai acontecer em nome de Jesus. Então eu quero crer que nessa noite eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, e iremos orar, e eu quero orar nessa noite com convicção, com fé, e que você vai determinar que esse monte, que essa dificuldade, que esses ferrolhos que está se opondo à sua vitória, você vai orar nessa noite com fé e Deus dará vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.